Olá, como vai? Mais uma vez aqui no nosso programa Boa Vida. Começando o dia só com um cafezinho aqui para, junto com o Neilo, nosso cinegrafista, partir para a luta e começar mais um programa Boa Vida. Bom dia, minha querida. Põe na conta. Vamos lá? Obrigada. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Então vamos lá. A bordo do meu Duster Renault da Renaulto, nós vamos. Hoje eu programei algumas coisas. Primeiro, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no retrovisor. Filtro solar, como sempre a gente tem que passar o filtro solar. Eu gosto de passar umas 2, 3 vezes assim na manhã. Dizem que é bom passar uma vez de manhã, outra vez à tarde. Mas acontece que nossas mãos, elas, o tempo todo, elas estão expostas. Agora, na próxima edição da revista Boa Vida, que em breve já vai estar nas nossas mãos, eu já estou finalizando ela, eu tenho uma entrevista ali com a doutora Lana Bezerra, ela é dermatologista. E a Lana, no filtro solar no rosto, importante também, no pescoço e colo, isso eu já fiz, tá? Eu sempre tenho no carro. Então a Lana está nos ensinando como manter as mãos mais rejuvenescidas. E isso aí é um dos pontos principais, é a questão da proteção do sol, né? Com o filtro de alta proteção. Vou baixar aqui primeiro. Bom, programei algumas coisas para o programa de hoje. Uma delas é o que eu vou fazer nesse trajeto, né? Nesse passeio pela cidade hoje. Eu vou fazer algumas coisas. Eu preparei 2 coisas para eu fazer dentro do carro. Uma delas, recentemente eu fiz parte da escolinha de reciclagem do Detran, porque eu estava com a pontuação alta na carteira, mas não foi porque eu fui multada muitas vezes, não. Já vou me explicando logo. Na verdade, eu vendi um carro, não passei para o meu nome e essa pessoa ficou sendo multada e a multa chegando para mim. Eu não estava no Brasil e dancei. Mas fui lá, fiz a reciclagem, que por sinal a gente reclama muito, porque passa o fim de semana inteiro lá. Mas eu amei os professores. Eu quero dar os parabéns para todos os professores da escolinha de reciclagem do Detran. Amei. Então, por conta disso, no programa passado eu fui fazer uma avaliação e eu sou altamente crítica, sabe? Comigo mesma, principalmente. Com os outros eu não sou não, mas comigo eu sou. Aí eu notei que eu fiz dei umas barbeiradinhas, né? Tipo, soltar a mão do volante, blá, blá, blá. E aí eu falei, opa, epa, moço, isso aqui é uma contramão ou é impressão minha? Vixe, oxe. Amigão, aqui é contramão, meu querido. Ó, aqui é contramão e dá braba, dá uma rezinha, agora cuidado aí, quando o senhor não bateu o carro, tá vendo? Agora, outra pessoa no meu lugar já ia meter a mão na buzina, já ia xingar, fazer o dedo pro cara. Então eu vou buscar agora, por conta daquela história que eu estava te falando, das minhas barbeiragens aí que eu notei na semana passada, eu vou conversar com a professora Regina Lúcia da Costa. Ela é gestora em trânsito do Detran, foi uma das minhas professoras lá, eu amei todas, tá? Não fiquem com ciúme, meninas. Mas é porque a Regina me deu aula de direção defensiva e é exatamente esse o motivo da voltinha que a gente vai dar pelo trânsito daqui a pouco. Eu estou indo lá para o Detran buscá-la. Depois eu vou terminar o programa com o monge Xinshan. Ele é um monge taoísta, ele sabe tudo sobre a filosofia chinesa e é uma pessoa que tem muito a nos ensinar, muito, porque essa história da gente viver nesse mundo maluco, super estressante, acaba desequilibrando todo o funcionamento do nosso organismo emocional, vai para o escambau. E aí o monge Xinshan vai dar uma voltinha comigo também e nós vamos falar sobre Qigong, que é uma técnica chinesa
muito bacana e que promove exatamente o equilíbrio do emocional com o corpo. E não só isso, ele faz um bem danado para o cérebro, para o coração, para o sistema imunológico, através de técnicas que o nosso mestre Shanshin vai nos ensinar daqui a pouco. E enquanto isso, nós vamos chamando os nossos repórteres. Ô, minha querida, bom dia para você. Obrigada. Como é que tá aí? Ralando muito, né, amiga? Não pode parar, né? Ralando muito. Agora, o que eu faço com esses papéis, hein? O maridão. Vou entupir meu carro de papel de propaganda, francamente. Mas eu não vou ser mal educada com a moça, né? Ela tá fazendo o trabalho dela. Nosso programa é um oferecimento Renalto, a sua concessionária Renault. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, sua clínica em implantes dentários. Oncovida, uma clínica especializada em tratamento oncológico com qualidade de vida, um tratamento humanizado. E Fita Métrica, uma empresa especializada em consultoria nutricional. A Fita Métrica traz para Goiânia Sinara Carvalho para alguns cursos de culinária. Bem, daqui nós vamos lá para o Detran buscar a professora Regina Lúcia da Costa. Ela é gestora em trânsito e vai nos dar uma aulinha de direção defensiva aqui no trânsito. E enquanto isso, nesse trajeto, nós vamos chamando os nossos repórteres com os nossos consultores de saúde. Até já! Na Renalto, Feirão Renault com super vantagens para você. Taxa zero em até 48 meses, imperdível. E super valorização do seu usado. Tá combinado? Sandero Expression completo, 31.990 com taxa zero em 48 meses. E tem mais. Duster, 48.990 com taxa zero em 36 meses. Botinice, a concorrência anunciar preço mais baixo? A Renalto cobre. Tá combinado? Feirão pra valer na Renalto, sua marca Renault. Não é bem-vindo e ainda chega sem avisar. O câncer pode ter cura e o Oncovida cuida de você. Um respeitado centro de oncologia que trabalha em prol da vida. Dispõe de uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, desde conceituados oncologistas aos melhores psicólogos que ajudam a levar o tratamento com seriedade e otimismo. A indicação do seu médico pode salvar sua vida. Oncovida, Centro de Oncologia. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Essa música do iPod da Juju, essa querida amiga de 30 e tantos anos, desde que eu era pequena. Ela gravou para mim esse iPod e é um recheado de músicas legais. All Because of You. No trânsito, a gente tem que ter um sonzinho. Mas enfim, vou chamar agora uma de nossas consultoras em mastologia, que é a doutora Deidmar Abreu. Se você tiver qualquer problema na mama, dores, enfim, a doutora Deidmar também vai estar conosco na próxima edição da revista Boa Vida, e lá ela vai estar falando sobre as desordens da mama. Ela é maravilhosa, maravilhosa, nossa consultora já faz tempo. E eu, na verdade, hoje eu gostaria que ela falasse conosco, ela vai estar sempre aqui, mas eu gostaria que ela falasse especialmente hoje sobre a alta incidência de câncer de mama em mulheres jovens. E o que eu tenho percebido é que o câncer, ou será só uma impressão, não sei, é que o câncer de mama, quando é diagnosticado em uma mulher jovem, parece que ele é mais agressivo ainda. Será que isso é verdade? Bernadette Coelho foi conferir a nossa consultora em mastologia, Deidmar Abreu.
será que é mesmo verdade que os casos de câncer de mama estão aumentando entre as mulheres mais jovens? Nós procuramos a nossa consultora em mastologia, a doutora Deidimar Abreu, para saber direitinho se isso é verdade ou não. Quando a gente olha números, de acordo com o registro de câncer, a gente observa que há um aumento, mas em todas as faixas etárias, independente de ser na mulher jovem ou não. Então há um aumento global do câncer de mama, mas não especificamente para aquela faixa etária jovem. De uma maneira geral, quando a gente fala em mulheres mais jovens, pode ser porque ela procura o médico mais cedo, pode ser os casos hereditários, que seriam 5 a 10% das neoplasias. Aí é lógico que ele vai se apresentar mais cedo do que aqueles que não têm a ver com a parte herdada, então ele vai apresentar mais tarde. O que é transmitido geneticamente de pai para filho, de mãe para filha, ele geralmente aparece antes dos 30, O que não é, vai aparecer mais tarde. E existe essa questão das mulheres ter filhos mais tarde, de ter poucos filhos, de não ter filhos, E o ambiente em que vivemos, hein? Também está cheio de substâncias que podem se transformar em fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Isso mesmo, veja a explicação da doutora Deidimar sobre o plástico que usamos todos os dias. Todo o ambiente que a gente sabe também que a gente entra em contato com substâncias cancerígenas, O próprio plástico, das garrafas plásticas, o plástico que a gente envolve as nossas comidas, O plástico que está naquelas vasilhas que a gente leva para o micro-ondas para esquentar a nossa comida. A gente sabe que são compostos derivados do petróleo, que tem uma liberação aí de algumas substâncias cancerígenas, uma delas é a dioxina, que está relacionada ao câncer de mama. Então a gente sabe que hoje em dia a gente acaba entrando em contato também muito cedo com essas substâncias, Que antigamente a gente não entrava em contato. Obrigada, doutora Deidimar. Prazer tê-la aqui conosco no programa mais uma vez. Vamos estar sempre juntas, todas as semanas. Relacionamento sempre será tema aqui no programa Boa Vida. Nossa consultora em terapia de casais, em psicoterapia de um modo geral, é a doutora Berta Elias. Ela é doutora em psicologia, é uma pessoa altamente capacitada quando se trata das emoções. Então, eu gostaria de saber agora da Berta, que está com o nosso Emanuel Tomás, sobre um relacionamento mais antigo. O que a gente deve fazer quando um dos parceiros enjoa do outro? Isso é comum pra caramba, isso é muito comum. O que fazer? Manu? Bom, Aurélia, a dona Margarida entrou em contato com a gente pelo nosso site e disse o seguinte: ela está casada há mais de 30 anos e de 6 meses para cá, ela simplesmente enjoou da cara do marido. Ela não aguenta mais ele por perto, tudo incomoda, mas nem por isso ela quer se separar. Bom, esse é um assunto para a nossa consultora em psicologia, Berta Elias. Olha, a gente tem que descobrir, que analisar, porque existe uma causa, existe uma explicação do porquê que ela se cansou da cara do marido. Quer dizer, deve ter uma explicação isso. Ela pode não encontrar essa explicação. Um terapeuta qualificado vai conseguir fazer as análises adequadas para encontrar essa explicação. O que eu posso dizer é que é impensado um casamento onde não há interação, inclusive sexual, entre os cônjuges. Dona Margarida, não é fácil não, é osso. Mas olha só, a gente vai chamar um pequeno intervalo. Daqui a pouco, Emanuel Tomás vem com algumas ideias que de repente podem ajudar no seu relacionamento, que são ideias que vão apimentar a relação do casal. Mas depois do intervalo. Até já. Não é bem-vindo e ainda chega sem avisar.
O câncer pode ter cura e o Oncovida cuida de você. Um respeitado centro de oncologia que trabalha em prol da vida. Dispõe de uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, desde conceituados oncologistas aos melhores psicólogos que ajudam a levar o tratamento com seriedade e otimismo. A indicação do seu médico pode salvar sua vida. Oncovida, Centro de Oncologia. Na Renault, feirão Renault com super vantagens para você. Taxa zero em até 48 meses, imperdível. E super valorização do seu usado. Tá combinado? Sandero Expression completo, 31.990 com taxa zero em 48 meses. E tem mais. Duster, 48.990 com taxa zero em 36 meses. Motini, se a concorrência anunciar preço mais baixo, a Renault cobre. Tá combinado? Feirão pra valer na Renault, sua marca Renault. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta a caminho do Detran, entrando agora na Avenida Mutirão, estou indo buscar a professora Regina Lúcia da Costa, gestora em trânsito, para uma aula de direção defensiva. Terminamos o bloco anterior falando de alguns motivos a mais para a gente apimentar o relacionamento, para dar um pouquinho mais de up no nosso casamento. Emanuel Tomás visitou um sex shop. O que será que ele tem para falar para a gente? Manu? A loja está vazia, mas nem por isso quer dizer que os negócios não vão bem. Muito pelo contrário. O dono da loja, o seu Valdir, comemora os números de vendas. Ele largou o emprego em uma multinacional para trabalhar com produtos eróticos e está no ramo há 14 anos. Bom, na verdade, eu achei que esse era um mercado que oferecia uma chance de crescimento. E também porque estava na hora de eu me aposentar. Entende? Então, as duas coisas se coadunaram. E os produtos mexem realmente com a imaginação. Chicotes, algemas, vibradores de vários tamanhos e modelos, bonecas infláveis e muito mais. O mercado erótico brasileiro cresceu 15% em 2012 e os números mostram que o setor é realmente rentável. Só em Goiânia são 15 lojas deste ramo. É um mercado que no mundo inteiro crescia. E no Brasil, por despreparo, por desorganização, não existiam lojas bem montadas, bem equipadas, bem preparadas para entrar nesse mercado. Quem diz que tamanho não é documento é porque não conhece as dimensões do mercado erótico. Só no Brasil, ele chega a faturar mais de R$1 bilhão a cada ano, entre filmes, brinquedinhos, cosméticos e por aí vai. Só que tem um detalhe. Sabe de quem vem a ideia de apimentar a relação sexual? Nós temos de 75% a 80% de mulheres. As mulheres são mais desinibidas e é uma coisa interessante, elas procuram mais coisas para melhorar o relacionamento conjugal. Filmes como De Pernas pro Ar e o livro 50 Tons de Cinza impulsionaram as vendas e ajudaram as mulheres a serem mais, digamos, saidinhas. O que a mulher quer é sair da rotina, apimentar a relação. Então aqui ela procura bastante acessório cosmético para apimentar a vida sexual do casal. Je vais et je viens entre tes reins et je me O que você achou, né, dessa história de visitar um sex shop? Sei lá, toda ideia é válida, né? Antes de uma separação, hoje em dia é muito fácil separar, talvez seja bom lutar um pouquinho. Tomara que tenha valido para a senhora, dona Margarida. Há muito tempo eu já acompanho o trabalho dos implantodontistas Jairo José e Dario Godinho e sempre me surpreendo, né, com os novos sorrisos que eles reconstroem aí. Yuri Queiroz. Aurélia, tem gente que detesta quando aparece a gengiva ao sorrir, mas esse problema pode ser facilmente resolvido.
Isso a gente vai ver agora com o nosso consultor em implantodontia, Jairo José. O tratamento do sorriso gengival exagerado é um dos grandes avanços que teve a odontologia, a moderna odontologia. Tá? Então, hoje é possível, através de tratamento cirúrgico, tá? Através da cirurgia plástica periodontal, se fazer um tratamento do sorriso gengival exagerado, diminuindo, deixando um sorriso proporcional, harmônico e que de uma forma estável, que não vai voltar com o tempo. Um tratamento relativamente simples, rápido e que dá resultados excelentes. Todo mundo conhece esse sorriso. É o da cantora Madonna. Ela é um exemplo clássico de uma pessoa que apresenta diastema. Diastema é aquela falha entre os dentes. Quem fala mais sobre esse assunto é o nosso consultor em implantodontia, Dario Godinho. Esses espaços são originários da genética da pessoa. Então, você tem algumas formas de tratar isso daí. Uma delas é com a ortodontia, quando indicado, colocando o aparelho para fechar esses espaços. Outra opção que você tem são com as facetas estéticas, que nós temos a opção de fazer com uma faceta de resina, ou uma faceta de porcelana, ou uma lente de contato. Então, hoje em dia, os diastemas nós temos uma previsibilidade de tratamento muito grande, com sucesso muito satisfatório e com praticamente desgaste zero dos dentes. Trânsito tranquilo, indo bem, aqui no começo dessa manhã. Adoro os sorrisos dos nossos implantodontistas, parabéns a vocês. Semana que vem a gente escolhe outro assunto para vocês, ok? Apologize. Essa música é muito legal. Ela diz assim: It's too late to apologize. Muito tarde para te desculpar. Dançou. Estamos indo agora lá no Detran buscar a professora Regina Lúcia, para uma aulinha de trânsito. Enquanto isso, quero chamar mais uma matéria da Bernadette Coelho, que é da maior utilidade, que é o seguinte: todo mundo que tem filho pequeno, muitas vezes passa apertado, né? O que colocar na lancheira da criança, o que o meu menino vai comer, porque as cantinas nem sempre trazem alimentos saudáveis. Então, Bernadette Coelho perguntou à nossa consultora em endocrinologia infanto-juvenil, Renata Machado, o que colocar na lancheira das nossas crianças. Preste atenção, a doutora Renata Machado vai dar uma dica bem interessante. Como montar a lancheira do seu filho, uma lancheira saudável para ele levar para a escola. É difícil isso? Depende da disponibilidade da família. Para você montar uma lancheira saudável, primeiro você tem que ter uma despensa saudável, uma geladeira saudável. Então, se você tiver produtos na sua casa altamente calóricos e aquela mistura de gordura com açúcar é uma delícia, sorvete, bolo, batatinha frita, quem não gosta disso? Então vai ser muito difícil você ter essas opções e a criança fazer a opção para uma coisa saudável. Então, para começo de conversa, dentro de casa não tenha nenhuma porcaria, nenhuma gulosemazinha. Então a gente pode colocar nessa lancheira. Se for de manhã, um lanche um pouquinho mais tranquilo, porque tem um intervalo menor entre o café da manhã e entre o almoço. Como é que vai ser a nossa lancheira? Uma fruta, pode ser um suco de fruta natural, um iogurte,
certo? Barra de cereal ou barra de fruta também. E pode, uma criança que tem mais fome ou que vai ter um dia do exercício físico, pode fazer um sanduíche. Sanduíche feito em casa é uma coisa bem saudável. Então pega seu pão francês ou pão de forma, pão integral. Se for francês, dá para tirar o miolo. Você vai colocar lá dentro, então, uma carne magra. Pode ser presunto, filé de peru ou peixes também. A gente pode colocar atum, sardinha. Então, alguma proteína. Queijo, não tem que ser mussarela. Pode, às vezes mussarela, mas a gente pode colocar o queijo branco e um pouco de fibra. Cenoura, alface, tomate. E você vai com esses ingredientes fazendo cada dia um sanduichinho diferente. Nosso programa é um oferecimento Renalto, a sua concessionária Renault. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, sua clínica em implantes dentários. Oncovida, uma clínica especializada em tratamento oncológico com qualidade de vida, um tratamento humanizado. E Fita Métrica, uma empresa especializada em consultoria nutricional. A Fita Métrica traz para Goiânia o curso de culinária saudável agora no dia 10 de setembro, um curso excelente para toda a família, inclusive para a sua secretária doméstica, porque são dicas em que você pode ter uma alimentação saudável, mas nem por isso com menos sabor. Você já ouviu falar em alimentos funcionais? Bom, segundo especialistas, eles têm a função de proteger o nosso organismo contra doenças crônicas como câncer e diabetes. Então, se liga na dica da nutricionista Sinara Carvalho, que vai dizer como incluir esses alimentos em nosso cardápio. Bem, eu sempre falo que eu trabalho com a função do alimento, né? Com a função, o que é aquele nutriente, o que ele tem para o meu organismo. Não só o meu, mas como de todos vocês, né? Então, a gente tem hoje no mercado os cereais integrais, quinoa, aveia, a linhaça, a chia, que está super comercializada hoje. E todos esses alimentos são benéficos para o nosso corpo. Não só na questão da prevenção das doenças cardiovasculares, mas também na estética. A aveia, por exemplo, é o único alimento que nós temos no mercado que tem o silício orgânico. E o silício orgânico ele é precursor para a formação de colágeno no nosso corpo. E com a idade a gente vai perdendo, né? Então, assim, eu sempre falo e brinco com as minhas pacientes e clientes. Ontem vamos começar a usar aveia, gente. Curtiu as dicas da Sinara? Então, elas fazem parte de uma lista de cursos que a nutricionista vai ministrar em Goiânia. E o Yuri tem as datas. A oficina de culinária prática e saudável acontece nos dias 10, 11, 17 e 18 de setembro. As turmas são nos horários de 1h30 às 5h30 da tarde e das 6h30 às 10h30 da noite, nos dias 10, 11 e 18. No dia 17, as turmas são das 9 da manhã à 1 da tarde e das 2 às 6 da tarde. O workshop Saúde da Mulher Madura vai ser ministrado no dia 27 de setembro, das 6h30 da tarde às 10h30 da noite. O curso de Gastronomia Funcional acontece no dia 28 de setembro e tem a carga horária de 8 horas. Ele tem início às 8 da manhã e vai até às 5h30 da tarde, com intervalo para almoço de meio-dia a 1h30. Informações e inscrições no site www.fitametricaconsultoria.com.br. Na Renalto, Feirão Renault com super vantagens para você. Taxa zero em até 48 meses, imperdível. E super valorização do seu usado. Tá combinado? Sandero Expression completo, 31.990 com taxa zero em 48 meses. E tem mais. Duster, 48.990 com taxa zero em 36 meses. Motinista e a concorrência anunciar preço mais baixo? A Renalto cobre. Tá combinado? Feirão pra valer na Renalto, sua marca Renault. Não é bem-vindo e ainda chega sem avisar.
O câncer pode ter cura e o Oncovida cuida de você. Um respeitado centro de oncologia que trabalha em prol da vida. Dispõe de uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, desde conceituados oncologistas aos melhores psicólogos que ajudam a levar o tratamento com seriedade e otimismo. A indicação do seu médico pode salvar sua vida. Oncovida, Centro de Oncologia. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Se você acessar o site www.boavidaonline.com, você vai ver o nosso programa, você vai acompanhar a nossa revista Boa Vida, você vai acompanhar todas as publicações que a nossa equipe tem feito na internet. Eu pretendo que aos poucos esse site vá se tornando tão completo, que vai ser um grande encontro de saúde na internet. Além disso, nós temos as nossas redes sociais que estão aí bombando em pleno vapor, Facebook, Instagram. Estamos fazendo fotos dos nossos programas, você pode acompanhar pelo Instagram. Chegando ao Detran. Chegamos ao Detran. Agora vou buscar a professora Regina Lúcia, aqui no bloco 8. Professora Regina, que saudade, há quanto tempo, né? Já tem o quê? Uns 2 meses que eu fiz aquele curso? 2 meses. Vou baixar aqui. Então, antes de começar, eu quero apresentar o Neilo, nosso cinegrafista que está aqui, vai estar em quadro, né, que ele faz as cenas da cidade pra gente. Antes de eu ligar o carro, vamos primeiro falar sobre o que eu devo fazer quando eu entro no carro? Primeiro procedimento, você vai ver a sua postura. Okay. Ou seja, você vai sentar, vai bem posicionada, vai encostar as costas no encosto, vai pegar o pé esquerdo, vai levar até o pedal de embreagem, até o final, que é para verificar se você está bem posicionada. Caso de você precisar usar embreagem, freios, se você está bem para reagir. Está. Então, jogar o banco para frente? Na realidade, por favor, novamente, Adela. Ali? Isso. Olha, suas pernas estão esticadas, não estão? Estão esticadas. Então seria melhor você levar o banco um pouquinho mais para frente. frente. Pouquinho, pouca coisa. Isso. Olha, tá vendo como você fica mais confortável? Mais confortável. Isso. Agora você pode levar sua mão direita e coloca assim na direção, por favor. Aqui, bem aqui, licença. Olha, o seu pulso na realidade deveria estar já aqui. Isso. Então você está, né, bem posicionada, você está apta a reagir diante de qualquer situação de perigo. Por quê? Porque você não está com as suas pernas esticadas e nem encolhidas. Então está um ótimo posicionamento. Agora nos preocupamos. É claro, depois que você alinha o banco, você tem que se preocupar com o alinhamento dos retrovisores. Então, como você sabe, o retrovisor é 90 graus. Por que 90 graus? Porque você precisa ver os veículos que se aproximam do seu. Então, aqui eu acho que eu tenho que pôr um pouquinho mais para fora. Isso, mais aberto. E aqui um pouquinho mais também. Não tão aberto que eu tenho que ver quem está coladinho aqui. Exatamente, mas a 90 graus você consegue. Certo? Posicionei. Posicionou. Cinto de segurança. Cinto de segurança. Cinto de segurança. Pronto, cinto de segurança. E agora estamos prontos para dar uma volta. Retrovisor. Retrovisor interno. Aqui. Certinho. Como está tudo correto. Passou o filtro solar? Já.
Sério? Já. Nos braços? Já passei. Nas mãos? Já passei. No rosto? Também. No colo? Tudo. Você checa daí que eu checo daqui. Preparada. Eu posso ter água para beber durante o trajeto? Olha, na realidade, quando nós falamos em fumar, comer, beber, se você for analisar a lei, é uma infração de trânsito. É o artigo 169. Porém, fumar, comer, beber, né? Então tudo aquilo que te tira a atenção. Né? Então, ou seja, você está dirigindo sem a atenção necessária aos cuidados do trânsito. Conversar pode? Não. Não? Conversar também somente o necessário. Ah, tá. Certo? Eu tô ferrada. Não, porque no momento agora nós estamos fazendo um treinamento. Então, mas assim, durante o meu programa, porque eu gravo dentro do carro. Sim, mas aí nós temos que saber a velocidade de via, quais os horários, né? Que na realidade você fica desatenta quando você come, quando você conversa, quando você toma uma água. Atender ao celular, nem pensar. Ah, um celular, nem pensar. Eu estou aqui, na realidade, nós estamos trabalhando com a reciclagem, né? São os condutores infratores. Eu não costumo dizer reciclagem, mas sim uma atualização das leis. E você percebe, assim, a qualidade dos motoristas nesse curso, porque além da gente ter pessoas por pontuação, assim, por diversos motivos, não só por infração de trânsito, não só por fazer coisas erradas, né? Não, nós temos aí pessoas que, na realidade, eu não diria para você que eles não fizeram errado. Eu mesmo, eu sou inocente. Não, claro. Sou inocente. Perfeitamente. Mas eu não diria para você que eles não fizeram errado. E agora? Deixa eu tocar? E agora, tô parada. Vai tocar. Você vai descartar. Pronto. Não posso falar. Não pode falar. Aliás, eu não deveria nem estar aqui, porque a curiosidade é muito, você notou, né? Verdade. Tocou, você quer saber quem. Mesmo que não vá falar. Mesmo que não vá falar. Você quer saber quem ligou. As mãos, por exemplo, eu passo marcha, então eu tiro as mãos do volante. Sim, mas é permitido você dirigir com a mão só, desde que você esteja sinalizando, fazendo gestos com o braço para fora. Da mão esquerda. Mão esquerda ou trocando a marcha. Quais são as infrações mais frequentes que vocês têm aqui? Olha, na realidade, você vai do excesso de velocidade à embriaguez. Uso de celular, embriaguez e excesso de velocidade. E essa história também de ainda ir pro bar, beber, nem que seja um copinho ainda, as pessoas não se conscientizaram disso? Não. Então, eu costumo dizer, você teve na aulinha com a gente, você observou que na realidade a nossa preocupação é porque quem sai para beber não bebe um copinho. Não é verdade? Eu vou ali no boteco tomar um copinho. Na realidade ele se embriaga às vezes. E o motorista levemente embriagado, ele tem 4 vezes mais chances de envolver em um acidente. Essa é uma infração gravíssima, né? Ela é cobrada 10 vezes mais o valor e na realidade ele leva uma suspensão de 12 meses. Foi pego dirigindo embriagado, não tem conversa. Um ano não tem carteira. Provavelmente assim que fizer o julgamento do processo, 1 ano sem carteira. Nós temos a multa leve, moderada e grave e gravíssima. Nós temos a leve, a média, a grave e a gravíssima. Me fala sobre elas. Bom, na realidade, quando nós trabalhamos uma multa gravíssima, o valor dela é R$ 191,54, com 7 pontos na carteira. Por exemplo, excesso de velocidade. Isso é uma multa gravíssima. Então, por exemplo, se aqui está falando 50 km por hora, se eu passo a 52, tem uma tolerância? Disseram que tem 20% aí que você pode... Na realidade, não existe tolerância. Você tem a lombada eletrônica, e você tem o velocímetro do seu carro. E na realidade são duas situações diferentes. Por quê? Porque os equipamentos que são aferidos, eles têm margem de erro. Tanto para mais quanto para menos. Então, assim, não trabalhamos tolerância, né? Mas a velocidade correta. Mas que história é essa de até 20% a mais eu posso estar? Não, é o que eu estou tentando te dizer. Não existe essa tolerância. Você provavelmente vai sentir uma diferença de 5%, 10%. Não, mas é porque naquela cartinha que a gente recebe falando que foi multado, ali está escrito ali 20%. Não, aí você excedeu a velocidade em até 20%. Isso. Em até 20%.
Aí você está trabalhando um tipo de infração. Acima de 20%. Ah, são graduações? São graduações. Então, até 20% é uma multa... Média. Média. Isso. Acima de 20% já é grave. Já é grave. Acima de 50%, gravíssimo. Lembrando que, se beber, não dirija. Agradecemos a professora Regina Lúcia da Costa, que, junto aos outros profissionais da Escolinha de Reciclagem do Detran, colaboram para um trânsito mais humano e organizado. Passando aqui em frente o Simpol, sindicatos policiais civis do estado de Goiás, que estão em greve. Oh, meu Deus, nossa cidade. Entregue aos bandidos, os policiais chateados em greve e os bandidos nadando de braçada. Muito bom esse som. Vitória Serve está lá no na nossa redação. Vi, que som é esse? Aurélia, esse som é do The Doors, uma banda incrível. Inclusive, o Jim Morrison, vocalista, morreu misteriosamente aos 27 anos. Ninguém sabe a causa da morte dele. Uns dizem que foi overdose, outros dizem que foi insuficiência respiratória, mas outros ainda acreditam que ele tenha sido assassinado pelo governo americano. Junto com ele formam o Clube dos 27, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain e recentemente a Amy Winehouse. Felizmente, todos eles deixaram um legado incrível pra gente na internet, que a gente pode continuar ouvindo a música deles. E agora a gente vai ouvir um pedacinho do clipe do The Doors. E boa vida, volta já, não sai daí. I found an island in your arms, country in your eyes. Arms are chainless, eyes are lined. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through, oh yeah! Wait to see, week to week, day to day. Não é bem-vindo e ainda chega sem avisar. O câncer pode ter cura e o Oncovida cuida de você. Um respeitado centro de oncologia que trabalha em prol da vida. Dispõe de uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, desde conceituados oncologistas aos melhores psicólogos que ajudam a levar o tratamento com seriedade e otimismo. A indicação do seu médico pode salvar sua vida. Oncovida, Centro de Oncologia. Na Renault, Feirão Renault com super vantagens para você. Taxa zero em até 48 meses, imperdível. E super valorização do seu usado. Tá combinado? Sandero Expression completo, 31.990 com taxa zero em 48 meses. E tem mais. Duster, 48.990 com taxa zero em 36 meses. Motorista e a concorrência anunciar preço mais baixo? A Renault cobre. Tá combinado? Feirão pra valer na Renault, sua marca Renault. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima.
Semana passada nós mostramos que o tratamento do câncer não basta ter apenas um oncologista clínico, não. Uma equipe multidisciplinar age em torno do paciente, buscando ali um pouco mais de conforto e um tratamento mais eficiente. E isso é o que acontece na clínica Oncovida. Nós já começamos a mostrar semana passada os profissionais que atuam na clínica amparando o paciente. E é para lá que a gente volta, para continuar esse assunto com Bernadette Coelho. Pois é, Aurélia, nós prometemos no programa passado e agora estamos de volta para falar mais um pouco sobre o tratamento multidisciplinar do paciente com câncer. Hoje nós vamos mostrar o trabalho de alguns desses profissionais. Mas antes, a nossa equipe bateu um papo com o nosso consultor em oncologia, o Dr. Marco Sampaio. Vamos ver? Nós trabalhamos aqui nós temos vários médicos que trabalham, nós temos psicólogo, enfermeira, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, mesmo assistente social. Então essas pessoas contribuem de alguma forma para melhorar aspectos da vida do paciente. Isso eventualmente pode ter um impacto, inclusive, na chance de cura desse paciente. Um exemplo disso, quer ver? Paciente que tem dificuldade para fazer um tratamento. Eventualmente, o tratamento tem uma chance de cura muito alta, mas a dificuldade do paciente está em vir para cá, em buscar alojamento, em fazer aquilo realmente fluir de uma forma tranquila. E aí entra o assistente social. O trabalho da nutricionista pode reduzir os efeitos colaterais do tratamento, como enjoo e falta de apetite. A nutrição exerce um papel primordial no tratamento. Um corpo bem nutrido tolera melhor. Então, a falta de apetite, como sintoma mais comum, a gente tem que levar em conta que ele pode vir a perder peso e até mesmo ficar desnutrido. Existem alimentos proteicos, como a carne vermelha, que ela sofre uma alteração durante o tratamento, que ela fica com gosto amargo ou metalizado. Então, já fica a orientação, vamos consumir mais a carne branca, você vai tolerar melhor o peixe ou até mesmo os ovos. Na questão da náusea, deve-se evitar os irritantes gástricos, porque eles não são tolerados pelo estômago. Então, frutas cítricas como laranja, mexerica, abacaxi, devem ser retirados nesse período. O apoio psicológico é muito importante para o paciente aceitar o diagnóstico, colaborar com o tratamento e manter a autoestima. Nós percebemos que quanto mais preservado esse paciente se encontra, mais positivo, onde ele tem buscas de qualidade de vida, buscas de autoestima, buscas de autocuidado, a manutenção da família e da sua vida social, isso favorece muito a resposta do tratamento. A fisioterapia também tem papel fundamental para proporcionar bem-estar ao paciente oncológico. A intervenção da fisioterapia junto ao paciente com câncer ela é muito importante porque é um momento que o paciente vai passar por várias intervenções, sejam cirúrgicas, de quimioterapia, de radioterapia, e essas intervenções do próprio tratamento podem trazer algumas alterações para o paciente. Por exemplo, a cirurgia, pode trazer dor, alteração de movimento, a radioterapia pode trazer restrição de movimentos, pode trazer dor também, e a quimioterapia, que pode trazer fadiga, pode fazer com que o paciente fique mais acamado, mais em repouso, que não é tão bom para o paciente. Então, a fisioterapia vai atuar no sentido de melhorar a qualidade de vida desse paciente e vai contribuir também para até uma melhor adesão ao tratamento oncológico. www.boavidaonline é o seu site de saúde. Pela internet você navega fácil nesse site de saúde. Ali você acompanha os nossos programas, os nossos vídeos. Eu gostaria muito de trabalhar a internet e que você compartilhasse esses vídeos com seus amigos. Assim, a gente tem um número cada dia maior de pessoas nos acompanhando. E isso dá gás no nosso trabalho, Quanto mais gente vir, melhor vamos estar mais antenados e trabalhando cada vez mais para levar um programa de qualidade para você, seja na internet, seja na sua telinha, ou na sua revista. Ou pelo jornal, temos a nossa coluna Boa Vida também,
todos os domingos no Jornal Diário da Manhã. É o único jornal que você pode acompanhar as notícias de grátis, de 0800 na internet, é o seu Diário da Manhã. Semana passada, durante a gravação de algumas cenas no Parque Areião, uma cena chamou a atenção do nosso cinegrafista Neilo Rumenig. Uma cena que eu fiquei chocada. Do alto de uma árvore no Parque Areião, uma cena chama a atenção do nosso cinegrafista. Um macaco prego comendo um pombo. A imagem também chama a atenção dos frequentadores do Areião. Os macacos do parque são considerados engraçadinhos e não é difícil vê-los à procura de comida, em busca de pedaços de pão e restos de coco deixados pelos visitantes. Mas parece que dessa vez o bichinho resolveu não esperar a generosidade dos frequentadores e foi à caça da própria comida. O macaco come realmente pombo? O macaco, ele é onívoro, né? Mas quando ele vive num local que falta comida, ele passa a comer pombo e demais outras coisas que habitualmente não comeria. Quer dizer, ele está comendo porque está com fome. Ele tem que comer. Como onde ele está vivendo, esse grupo de macacos que você viu comendo, pombo, lá tem muito macaco e pouca comida. Então, nesse caso, ele come o que acha. Todo domingo, o seu programa Boa Vida está agora na Metrópole. E nos outros dias da semana, reprise em horários diferentes, para você não perder o novo formato do programa Boa Vida, que está totalmente repaginado. Agora a gente está nas ruas. Eu estou aqui a bordo de um Duster Renault da Renalto e é nele que eu vou circular pela cidade buscando assuntos e chamando os nossos repórteres. Olha essa música que o Marcelo Barra canta. Que coisa linda! O Marcelo se superou nessa música. A letra dela é maravilhosa. Triste, bem triste. Se empurram para um abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que... Nós estamos indo agora gravar uma matéria especial com o mestre Tao Xing Shan, que será mostrada no próximo programa, quando apresentaremos o Qigong, a prática chinesa que pode modificar o jeito de você ver e sentir a vida. Até o próximo programa. Me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixa aqui, pode sair.